Hoje nós vamos para a aula de número 4. Essa aula de número 4 a gente vai falar de número de mols. É importante vocês prestarem atenção, porque lá na aula de química eu vou falar em concentração molar. Então a gente vai ter um link entre a aula de pós-média e a aula de química. Portanto, fiquem atentos, ok? Então vamos lá. Número de mol. O número de mol, ele serve para representar uma quantidade de matéria. Então, ele representa um número. O número de quê? De matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, eu posso ter um mol de qualquer matéria. A grandeza, quantidade de matéria, é representada pela letra N minúscula, tá? N minúsculo. Então, quando eu falo, eu tenho 2 mols de grãos de arroz, né? Então, aí no caso, a matéria vai ser o arroz, tá? 2 mols vai ser a grandeza, vai ser a quantidade de matéria, tá? Então, mol representa quantidade de matéria. E tudo que é quantidade está relacionado a um número. No caso, quantidade de matéria, mol, está relacionada com a constante de Avogadro, que a gente já estudou na aula anterior. A constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Por que a gente fala entidades? Porque pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons, pode ser qualquer coisa essa entidade. Desde que essa entidade aqui seja uma matéria, tá? Bom, para a gente entender melhor isso daqui, como é que funciona, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui 1 mol de água, 1 mol de ferro, 1 mol de milho. O que é 1 mol de água? 1 mol de água é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, quando eu falo, nesse copo eu tenho 1 mol de água, significa o quê? Que dentro daquele copo existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de ferro. 1 mol de ferro é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Átomos de ferro. Então, quando eu falo, esse prego contém 1 mol de ferro, quer dizer que aquele prego contém uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. 1 mol de milho. 1 mol de milho contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos de milho, tá? Se eu quiser falar 1 mol de milho, tá? Lembrando que eu falei na aula passada que 6,02 vezes 10 elevado a 23 é um número muito grande. Então, mol é utilizado para átomos, para íons, para moléculas, tá? Por ser um número muito grande, né? Eu falei para vocês que 6,02 vezes 10 elevado a 23 é 602 heptilhões, tá? Só para comparação, 1 mol de grãos de milho daria para cobrir toda a extensão territorial do Brasil. Então, é um número muito grande. A gente não vai usar ele, tá, para o mundo macro. A gente vai usar ele para o mundo micro, para molécula, para átomo, para íon, tá? Bom, então, 1 mol representa a quantidade de matéria. Essa quantidade está relacionada à constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Daí eu posso dizer que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. 1 mol é igual a esse número aí. Eu posso relacionar. Beleza? Vamos agora relacionar mais uma coisa com esse mol. Nós vamos agora falar de massa molar. Massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol, tá? Massa molar é a massa de 1 mol. Massa presente em 1 mol.
Então, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. E esse número corresponde à massa molar. Então, a massa molar corresponde a 1 mol. Professora, mas o que é massa molar? Né? Como é que eu calculo a massa molar? Calcula-se a massa molar da mesma forma que você calcula a massa molecular. Então, aqui, ó, exemplo. Eu tenho aqui, ó H2SO4. Eu sei que a massa do hidrogênio é igual a 1, a massa do enxofre é 32 e a massa do oxigênio é 16. Vocês já aprenderam isso aqui nas aulas anteriores. Então, eu tenho 2 hidrogênios, então vai ser 1 vezes 2. Mas eu tenho um enxofre aqui, então é 32 vezes 1. Mais, eu tenho 4 oxigênio, então é 16 vezes 4. 1 vezes 2, 2. 32 vezes 1, 32. Com mais 2, 34. 16 vezes 4 é 64. 64 com 34, 98 unidades. Essa aqui é a massa molecular. Mas se eu pegar a massa molecular expressa em gramas, ela corresponde a 1 mol, tá? Então, quando eu falo 98U, eu estou falando da massa molecular, que vocês já aprenderam. Se eu expressar essa massa aqui em gramas, isso aqui é a massa molar, tá? Então, a massa molar tem o mesmo valor numérico que a massa molecular. As unidades é que são diferentes. A massa molecular é a massa expressa em unidades de uma molécula. A massa molar é a massa expressa em gramas de 1 mol de moléculas. Então, 1 mol de H2SO4, 1 mol de H2SO4 contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Que equivale a 98 gramas, tá? Que equivale a 98 gramas. Então, qual que é a massa molar do H2SO4, do ácido sulfúrico? 98 gramas por mol, tá? Então, não esqueçam disso aqui, eu até coloquei em vermelho. A massa molecular expressa em gramas corresponde a 1 mol. Lembrando que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vamos agora ver alguns exemplos de como aplicar esses conceitos nos exercícios. Bora lá comigo? Qual o número de mols existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, dado aqui as massas atômicas? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molecular. Lembrando que a massa molecular expressa em gramas corresponde à massa de 1 mol. Então, vamos calcular aqui, ó. Calculando agora a massa molecular do NaOH. A massa do Na é 23, só tem um Na, mais a massa do oxigênio é 16, só tem 1, mais a massa do hidrogênio só tem 1. Somando isso aqui tudo, vai dar 40 gramas, né? Então, eu vou ter que 1 mol corresponde a 40 gramas. 160 gramas, lembrando que regrinha de 3 é unidade debaixo de unidade, então grama debaixo de grama. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter que x é igual a 160 dividido por 40. Ó, 40x passa para cá dividindo. Corto o zero, eu vou ter 16 dividido por 4, que é igual a 4. Então, x vai ser igual a 4 mols. Então, 160 gramas corresponde a 4 mols. Bora lá para o nosso segundo exemplo aqui, ó. O segundo exemplo fala assim: submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 miligramas de ácido acetil salicílico, cuja fórmula é C9H8O4. Considerando-se a massa molar 180 gramas por mol, então eles já deram a massa molar calculada. Qual o número de moléculas ingeridas? Bom, então o que eu vou ter que fazer?
eu vou ter que achar o número de mols presente nessa massa aqui, ó. Só que aqui está em miligrama, então 45 miligramas, para transformar para grama, você divide por 1000. E dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, porque 1000 é 10 a menos 3, 10 a terceira. 1000, 1000 é a mesma coisa de 10 elevado à terceira, tá? Dividir por 1000, se eu pegar um número e dividir ele por 1000, é a mesma coisa de eu dividir esse número por 10 à terceira. Dividir por 10 à terceira é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então, vai acostumando. Dividir por 1000 é a mesma coisa de dividir por 10 à terceira. Dividir por 10 à terceira passa para cima multiplicando por 10 a menos 3. Então, eu vou ter 45 vezes 10 a menos 3 gramas, tá? Bom, nós tivemos aqui que eu tenho aqui, ó, 180 gramas por mol. 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. Lembrando que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. Então, eu vou ter que 180 gramas corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Moléculas. Quantas gramas você ingeriu? 45 vezes 10 a menos 3 gramas, equivale a X. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter que X é igual, tá? Multiplicando isso aqui cruzado, X vai ser igual 45 vezes 10 a menos 3, 45 vezes 10 a menos 3, que multiplica 6 vezes 10 a 23. Aí, o 180 vai multiplicar o X. 180 vai te multiplicar o X. Passa para lá dividindo, 180. O que você vai fazer? Simplifica o 45 com 180. 45 dividido por 45 é 1. 180 dividido por 45 vai ser igual a 4. Aí você vai fazer aqui, ó. 6 dividido por 4, 1,5. 10 a menos 3 vezes 10 a 20, 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 23, vai ser 10 elevado a 20. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Então, quando você ingeriu o comprimido, você estava ingerindo 1,5 vezes 10 elevado a 20, 10 elevado a 20, tá? 10 elevado a 20 moléculas, beleza? Bom, vamos para o nosso terceiro exemplo, o exemplo da letra C. Vamos lá, leiam junto comigo. De um cilindro contendo 640 mg de gás metano, CH4, foram retiradas 12 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Quantos mols de metano restaram no cilindro? Então, vamos imaginar a situação. Eu tenho um cilindro, tá? Eu tenho um cilindro. Dentro desse cilindro aqui, ó, foi colocado 645 miligramas de CH4. Pôs o gás aqui dentro, fechou, tá? Fechou. Aí, foram retirados daqui de dentro 12 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Aí pergunta, quantos mols que restaram aqui dentro? Então, me deu a massa de metano colocada no cilindro em miligrama, me contou quantas moléculas foram retiradas do cilindro e perguntou quantos mols que ficaram. Percebam que eu tenho uma grandeza aqui em miligrama, outra em molécula e outra em mol. Bom, como é que eu faço? Eu coloquei tanto, tirei tanto, quanto que sobrou? Eu pego o tanto que eu tinha, menos o que eu tirei. Vai sobrar isso aqui, não é lógico? Vamos supor, por exemplo, eu pego um cilindro, tá? Eu pego uma vasilha, tá? Eu pego uma vasilha e coloco lá dentro 85 bolinhas. Aí eu vou e tiro 15 bolinhas. Quantas que restaram?
85 menos 15, certinho? 70 bolinhas que sobrou. Só que o problema aqui é que cada dado está em uma unidade diferente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar tudo numa mesma unidade, tá? É o problema do exercício. Bom, primeiro, eu não trabalho com miligrama, eu trabalho com grama. Vamos primeiro descobrir quantos mols tinha de metano lá dentro, beleza? Vamos descobrir quantos mols tinha lá de metano. Eu não trabalho com miligrama, vamos transformar para grama. Então, eu vou ter aqui, ó, 640 miligramas, divida aqui por 1000. Você anda 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3, vai dar 0,64 gramas. 0,64. Aí eu vou calcular a massa molar do CH4. A massa do carbono é 12, só tem um carbono, mas o hidrogênio é 1 vezes 4, que vai dar 16 gramas por mol. Então, eu tenho que 16 gramas corresponde a 1 mol. Quantas gramas de metano tinha dentro do cilindro? 0,64 gramas, que corresponde a x mol. Multiplica cruzado, 16x é igual a 0,64. X é igual a 0,64 dividido por 16. X vai ser igual. Vamos fazer a conta aqui do lado. 0,64 dividido por 16. Igual às casas, corta. 64 por 1.600, não dá, 0,0. 640 por 1.600, não dá, 0, 0. Agora dá 6.400 por 1.600. Corta esses dois zeros, 64 por 16, vai caber 4. 4 vezes 6, 24. Para 24 nada, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Para 6 nada. Então, 0,64 gramas corresponde a 0,04. Vou esse aqui mais bonitinho. 0,04 mol. Isso aqui é o total que tinha lá dentro do cilindro, tá? O total que tinha dentro do cilindro. Agora, quanto que foi retirado? O total, vou escrever aqui, ó, total do cilindro. Total do cilindro, tá? Agora, que tanto que foi retirado? Foram retiradas 12 vezes 10 a 20 moléculas, tá? Então, eu tenho que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Moléculas, no caso aqui, moléculas. Quantas que foi retirada? 12 vezes 10 elevado a 20 moléculas que foram retiradas. Então, isso equivale a quantos mols? X. Multiplicando isso aqui cruzado, X vai ser igual a 12 vezes 10 elevado a 20, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. 12 dividido por 6 vai dar 2. 10 a 20 dividido por 10 a 23, passa para cima 10 a menos 23. Isso vai dar 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa de 0,002 mol. Essa quantidade aqui é o que foi retirado. É o que foi retirado. Isso aqui é o que foi retirado. Isso aqui é o que tinha. Então, eu tenho aqui, eu tinha 0,04 mols, né? Que eu vou colocar um zero para completar a casa aqui. E foi retirado 0,02 mols, ó. Certo? Isso aqui é o total. Esse aqui é o que foi retirado. Tá? Então, substituindo aqui, ó, 2 para 10 vai caber o quê? 8. Aqui vai ficar 3, 0, 0. Então, restaram 0,38 mol. Restaram 0,038 mols. Ok? Então, o problema aqui todo era pegar miligrama, transformar em mol, pegar moléculas, transformar em mol, para eu poder subtrair um do outro e achar a quantidade de mols que restaram, tá? Então, eu peço que assista esse vídeo com carinho, volta lá, vê de novo, qualquer dúvida, estou à disposição. E agora eu vou passar algumas atividades para vocês treinarem esses exercícios. Durante a resolução das atividades, vocês podem me procurar para qualquer dúvida. Voltando a reforçar que esse conteúdo é importante para a próxima aula de Química, beleza?
Beijos, se cuidem, tá? Fiquem em segurança, tá? Aproveitem esse tempo que vocês têm que ficar isolados para estudar, certinho?